Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer algo muito interessante, tá aí na descrição. Eu sei que é interessante porque eu demorei para encontrar a forma de se fazer isso, descobri uma forma aqui e vou trazer para vocês o passo a passo de como fazer e como que você consegue configurar então o login, né, do WordPress. Então fica aí com a vinheta e eu volto já já. Então pessoal, vamos lá pro computador, eu vou mostrar para vocês então como que a gente faz a configuração desse painel de login do padrão que vem do WordPress, tá? Então vamos passar ali para minha câmera, para o computador. Quando a gente faz a primeira instalação do WordPress, ele vem então com... E aí, voltando aqui para esse site, tá? A gente aqui vai desenvolver um e-commerce... um e-commerce completo, tá, para um cliente. E esse e-commerce, eu vou mostrar o passo a passo dentro de como que a gente desenvolve, tá? Mas desde o início aqui, o que me incomodava muito dentro dos sites dos clientes que a gente entregava era que o painel administrativo vinha com o logo do WordPress. Então, se a gente quer desenvolver hoje um site mais profissional e entregar para o cliente, é feio a gente entregar ele assim com esse painel administrativo aqui do WordPress. Então, o que eu fui atrás e tentei descobrir como que a gente faria isso, seria então alterar as configurações desse painel de login. Só que vocês vão aprender aqui nos vídeos que eu já falei, eu odeio fazer as coisas com muito plugin. Então, bom, tem um plugin só para poder alterar isso daqui. Gente, dá pra gente alterar isso daqui com código e eu vou trazer para vocês o passo a passo de como fazer isso. Então, vamos primeiro para a teoria, depois a gente vai para a prática, tá? Esse então aqui é o painel, a área que vem pronta do WordPress, ele vem assim. E eu quero deixar então ele assim, ó, totalmente bonitinho, ó. Tem o perdeu sua senha. Você consegue voltar aqui e ir para o site da P3A. Então, se eu clicar aqui, eu vou voltar para o site. Então, e a gente consegue aqui trocar o logo, a imagem de fundo, enfim. Vamos fazer isso daí. Primeira coisa que eu vou precisar é separar as imagens. Então, aqui eu tenho as duas imagens já separadas, tanto o logotipo como a capa do que vai de fundo, tá? E aí, dentro do painel, aqui eu vou usar só para mostrar, mas a gente vai fazer isso por dentro do painel do WordPress. Aqui são os documentos do WordPress. Então eu tenho aqui ó, a pasta do tema. Dentro da pasta do tema a gente vai mexer dentro da pasta Functions PHP e criar uma pasta chamada Login. E dentro dessa pasta Login a gente vai criar um arquivo chamado Custom Login Style, certo? E são esses dois arquivos. Então dentro da Functions a gente vai usar esse arquivo, esse código PHP, e vamos usar então esse código de CSS para poder alterar então as imagens e as coisas dentro do painel. E aqui, para você que quer usar esse código para não ter que ficar copiando, no link na descrição do vídeo eu deixei o link para o meu GitHub. Lá eu coloquei então dentro do GitHub a gente colocou uma nova um repositório chamado Login Personalizado. Esse repositório vai ter os códigos para vocês poderem usar dentro da página certinho. O link do vídeo aqui para caso vocês tenham dúvida de como usar, certo? Mas vamos entrar então dentro do painel administrativo do WordPress, porque a primeira coisa que a gente vai precisar então é uma coisa bem importante dentro do WordPress, que sempre que a gente fizer alguma alteração, principalmente alteração que for dentro de código, a gente vai fazer então essa alteração via um tema filho. Então nós temos aqui o nosso tema, que é o Hello Theme, mas o Hello Theme, se a gente altera e ele pede uma atualização do tema, então o tema passa por atualização, podemos correr o risco da gente perder
toda a atualização que a gente fez ali. Tem gente que fala que não perde e tal, mas eu prefiro não correr esse risco e não mexer em nada aqui que possa afetar o desempenho da nossa página. Por isso que serve então o tema filho. O tema filho nada mais é que um tema que ele fica vinculado ao tema principal. Então você não perde as funções desse tema principal. E o tema filho ele é usado então para você poder fazer todas essas configurações de arquivo, de código que você vai precisar rodar dentro da página, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o tema filho do Hello Theme. Link tá na descrição aqui do vídeo, vocês conseguem baixar o tema filho do Hello Theme. Então eu vou aqui enviar um tema, porque eu já baixei esse tema. Então eu venho em Downloads, Hello Theme Shield, é esse tema que a gente vai instalar. Então eu vou instalar ali agora e a gente vai ativar esse tema. Então ativar o tema. Se nós formos então lá para a página inicial, vamos voltar aqui para a página inicial, ele não mudou em nada. Ele não perdeu nenhuma característica do tema. Mas a gente então tem um tema filho, que ele tem a mesma carinha do tema principal. E aí a gente vai então partir para a configuração desse tema. Para a gente poder então ajustar esse tema, nós vamos vir aqui em editor de tema. Aí aqui eu dou um entendo. Nós conseguimos mudar algumas coisas. Eu prefiro não mexer, tá? Nessa parte aqui. Mas você consegue então, por exemplo... mudar o autor do tema, você consegue mudar o nome do tema. Eu prefiro não mexer para não dar nenhum problema, tá? Daí nós vamos então, nós temos aqui as funções do tema, tá? E a primeira etapa que a gente vai fazer dentro das funções do tema, então, é poder colocar então aquele arquivo, aquela função extra que é essa função aqui, ó, tá? Então, a gente vai adicionar essa função. No caso aqui, o PHP abre, ele não precisa finalizar aqui no final, tá? Aqui ele é finalizado lá no tema principal. Então, o que a gente vai fazer é só copiar, tá? Eu já deixei separado aqui, então, os códigos. Então, a gente só vai copiar esse código. Vai vir aqui, então, esse código, então, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu dou 2 espaços, Ctrl V. Então o que esse código vai fazer? Ele vai pedir para adicionar uma função nova que vai pedir para adicionar essa linha dentro do nosso site, que essa linha vai chamar um text CSS chamado Custom Login Style CSS. E aí é esse arquivo que a gente vai criar, tá? Dentro do nosso dentro dos nossos arquivos, tá? Dentro dos nossos arquivos daqui dentro do cPanel, tá? Eu vou mostrar o caminho para vocês também, tá? Então, criei aqui, coloquei, posso dar um atualizar arquivo, novamente ele não vai dar problema nenhum, tá? Então não mexe em nada. O que nós vamos fazer então, eu pedi então aqui para chamar o custom login, tá? O que eu vou fazer aqui então eu vou colocar numa aba anônima, Ctrl Shift N, Ctrl V, só para a gente ir visualizando a alteração. Então tá vendo que por enquanto não mudou nada. O que eu vou fazer agora então é o seguinte: nós vamos pegar entrar dentro do cPanel, tá, do cliente. Para vocês que não sabem, nós usamos aqui então a Turbo Cloud. Então eu vou lá pela Turbo Cloud, painel da Turbo, acessar a conta, e nós vamos acessar a conta então lá do cliente dentro da Turbo. Xperformance, serviços, servidores, cPanel. Dentro do cPanel nós vamos descer aqui em gerenciador de arquivos. Em gerenciador de arquivos nós temos a Public HTML, nós vamos em Content, a WP Content, em themes, tá? E aqui nós vamos em Shield Themes, tá? O que nós vamos então fazer aqui? Agora nós vamos criar uma nova pasta chamada Login, tá? Que é aquela primeira pasta que eu
que a gente chamou ela aqui no código, tá? Deixa eu abrir aqui o código. Então, é essa primeira pasta aqui, ó, a pasta login. Depois nós vamos criar, então, um novo arquivo aqui dentro. Nós vamos abrir, então, essa pasta. Abrir a pasta login. E aí eu vou pedir para criar um novo arquivo aqui. Criando um novo arquivo, custom login style, dou criar novo login. Venho com o botão direito em cima e dou um editar. Digo que estou ciente, né? Porque eu vou editar, que eu tenho ciência, tá? Nós vamos então começar a fazer as alterações então dentro dos códigos. Eu já tenho aqui o código pronto, mas nós vamos seguir aqui essa atualização passo a passo, certo? Deixa eu só colocar então isso aqui do lado. Aí, boa. E aí nós vamos então nessa configuração passo a passo então desse CSS. Nós vamos voltar então aqui na página que eu estou visualizando. Vou clicar F12. F12 abre aqui essa área de código do site. Com essa ferramenta aqui de seleção, a gente consegue selecionar os itens aqui. Então eu consigo entender que cada item serve. Então aqui ó, tenho a classe user pass, eu tenho a classe user underline pass, eu tenho a classe wp underline pwd. A gente consegue entender e a partir disso eu consigo então mexer. Por exemplo, colocar um background, por exemplo, 000. Ele altera a cor, tá vendo? Então a gente consegue fazer essas alterações de cores e estilos dentro do WordPress, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que a gente quer alterar, que eu vou trazer para vocês o mais difícil de alterar, e depois o resto é só vocês irem seguindo então essas etapas de edição, tá? Cliquei aqui no logo do WordPress. Então eu já sei que o logo do WordPress ele vai estar então dentro dessa div chamada login, dentro dessa div wp login logo com esse A. Esse A ele vai me puxar uma imagem em background, tá vendo? Background image, e essa imagem está salva dentro do painel do WordPress. Primeira coisa, a gente precisa então salvar o nosso logo dentro de algum lugar. Volto lá então para a página do WordPress, venho em mídias, e aí nós vamos subir então as duas mídias que nós vamos usar para editar esse site. Vou então adicionar duas mídias que são o background, já vou deixar ele pronto. Então o background e o logo da P3A, da agência. Já subi as duas coisas aqui. E aí então nós vamos então começar a fazer as edições lá. Então tenho aqui, eu consigo selecionar o link dessa imagem aqui, que nós vamos usar ela lá no código aqui, tá? Então indo lá para o código do painel do cPanel, a primeira coisa que a gente vai fazer então é entender como que funciona uma estrutura de HTML. Aqui na estrutura nós temos essa div, que eu vou chamar ela, toda div que tem um ID class, o ID ele vai começar com ponto, tá? Então, aqui é ponto login, tá? Depois nós vamos trazer o H1, porque aí nós estamos falando desse H1. Dentro do H1 eu quero o A, que é o logo, tá? Então, H1, A, e aí, para quem entende um pouco de CSS, abre e fecha as aspas. Eu vou até colocar aqui, ó, só para a gente entender dentro do código. Isso daqui é que a gente chama dentro do CSS, que é só um comentário que eu vou colocar. Então, aqui vai o seu logo, tá? E aí, aqui dentro a gente vai colocar então um item chamado background image, tá? Dois pontos, dou um espaço,
URL para a gente chamar uma URL dentro de um site. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? E nós vamos então chamar o logo, tá? Que é o que a gente subiu lá. A pasta, se a gente for aqui dentro da pasta da biblioteca, ela sempre vai começar WP Content, Uploads, e aí vem o nome do arquivo, tá? Que são as pastas onde esse arquivo foi upado lá dentro da biblioteca. Então, voltando aqui, então eu coloco essa aspa simples, uma barra para dizer que tem alguma coisa antes, então seria o nome do meu site e os itens. Vou dar um salvar alterações, nós vamos aqui, dou um F5, ele atualiza. Tá vendo que não tá aparecendo nada ainda, mas eu vou colocar então um código para a gente poder alterar a cor do fundo e já trazer então a cor do fundo, tá? Que eu já tenho o código salvo aqui e aí ele já alterou. Então o logo ainda não apareceu aqui. Nós temos que entender só o porquê que esse logo então não apareceu aqui ainda. O que eu vou fazer então é ter certeza de que eu escrevi esse nome desse arquivo correto, tá? Então nós vamos voltar lá na pasta dos arquivos do WordPress. Então vamos lá, mídias. Vou voltar aqui no arquivo e vou pegar aqui ó, do WP Content para frente. Ctrl C. Volto então aqui pro WordPress e Ctrl V aqui. Salvar alterações. Vamos ver lá na pasta ou lá Aí, então era o nome do arquivo que estava errado. Então aqui a gente já conseguiu então já trocar o fundo e alterar então o logo, tá? O resto das alterações, então se a gente colocar aqui, eu vou pegar todo o CSS que eu tenho já salvo, tá? E dar um Ctrl V aqui de novo. Salvar alterações, volto lá no nosso painel, Ctrl R, então ele já alterou todas as informações aqui dentro do sistema. Se nós olharmos então, tá tudo bem documentado, ó, cor do voltar ao site, customizar o campo da senha, customizar o campo de e-mail, cor dos títulos, cor dos textos. Então nós temos aqui todas as informações, né, de todas as linhas que nós atualizamos dentro do site. Tem alguma coisa que você quer atualizar, não tem no CSS? Novamente, clica no botãozinho aqui. Ah, cara, eu quero esse perdeu a senha. Então aqui você sabe que é o WP Login Lost Password, é o campo, a classe que faz essa alteração. Então é isso, a alteração é bem simples dentro do sistema, tá? Dentro da página, a gente já conseguiu aqui já então fazer, salvei as alterações, eu posso fechar aqui já. Posso fechar a página, posso fechar, já salvei as alterações e aí nós temos então um login totalmente personalizado. Se eu colocar perdeu a senha, ele também está personalizado aqui. Se eu voltar aqui para o site, ele volta para o site principal, tá? Então já está tudo muito bem personalizado, tudo certinho, tudo bonitinho, para que o teu cliente veja que você tem agora que você desenvolveu para ele um site totalmente profissional, totalmente personalizado com a sua cara, e você tirar um pouquinho daquela pressão e daquela ideia de que é um site desenvolvido por WordPress. Lembrando que todas essas informações, né, aqui na agência a gente sempre deixa muito bem claro para o nosso cliente que os sites são desenvolvidos em WordPress, então a gente não tem nenhum problema em falar isso daí para o cliente. E também, só que eu gosto também de deixar algo um pouco mais personalizado, que eu acho muito feio aquela tela principal. Então, se você quer continuar seguindo esse projeto que a gente está desenvolvendo do e-commerce, nos siga, se inscreva aqui no canal, siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, segue a gente lá. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para vídeos novos
sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e fui!